E hoje disseram que São Paulo, pelas medições feitas aí, né, por algumas agências, é considerada, nesta sexta-feira, a cidade mais poluída do mundo, Ronald. Como é que está o ar aí? É tá muito difícil? ruim, viu, Zaidan? E tem algumas cidades, eu estava conversando com o Joel aqui um pouco mais cedo, São Paulo teve pelo terceiro dia a classificação de ar praticamente irrespirável, né? Como das piores cidades do planeta, das metrópoles do planeta. Mas a gente estava vendo alguns lugares no norte do Brasil, em Rio Branco, em outras cidades próximas a Manaus, em que a qualidade do ar tem uma expressão que eu esqueci agora qual é, rapaz, mas lembrei, insalubre. A qualidade do ar da cidade é insalubre, ou seja, é um ar que simplesmente para você respirar te faz mal. E não tô falando que você tá num ambiente confinado, em que, por causa de um acontecimento isolado, o ar ali ficou ruim. Não, é o ar da cidade como um todo. E isso está cada vez mais se multiplicando por diferentes regiões do Brasil, viu, Zaidan? Que essas medições que estão apontando São Paulo como a mais poluída, elas são feitas nas cidades muito grandes, não é? Então, aí vem aquela classificação entre as grandes cidades do mundo e tal, mas o norte do Brasil hoje e algumas cidades da região pantaneira, o ar está exatamente isso, irrespirável, insalubre, ou seja, respirar está fazendo mal, né? E há um problema muito, muito, muito sério nos hospitais públicos abarrotados de gente com problema respiratório, crianças, pessoas de idade que sofrem mais. Alguns trabalhadores, em algumas áreas, eles ficam muito expostos à poluição ambiente. Então, você tem fila em hospital, o atendimento que é precário em condições normais. Quando você tem uma demanda muito grande, é terrível, porque a pessoa não consegue ser atendida, né? É um dos... A gente é atingido por determinadas situações em que o problema em si já é grave, no caso, o ar para se respirar é grave, e o sistema de saúde não é capaz de absorver. Aconteceu na pandemia, aconteceu quando a dengue se tornou um problemaço aqui em São Paulo, principalmente. A rede pública e os hospitais privados também não conseguem dar conta de tanta gente para ser atendida. Síndrome respiratória aguda grave é a doença do momento de novo aqui em São Paulo. Aumentaram os casos de Covid também aqui na cidade de São Paulo. E as pessoas precisam fazer inalação, coisas básicas, né, do trato do sistema respiratório. Fazer inalação, tomar remédio para poder abrir as vias aéreas. Trouxe o negócio para fazer inalação aqui na Band, viu, Zaidan? Tava fazendo aqui. O Joel tava fazendo durante todo o programa, tava fazendo aqui na Band. Fiz 2 inalações hoje no período da manhã, entre a manhã e o horário do almoço. Porque tá tudo travado, tudo muito seco, muito prejudicial para poder ficar um tempo falando aqui. A inalação ajuda muito. E aquela história, são vários fatores, né? Alguns, eles atingiram esse nível porque há um descaso do Estado. Então, nós vimos algo que é até esquisito, um ministro do Supremo determinando ações, dando prazos, porque ele percebeu uma inação. E aí... mas ele está errado, então não tinha nada de se meter nisso. Ele não é mais ministro do Executivo, ele é ministro do Judiciário. Não, é porque ele enxerga nessa inação descumprimento de norma constitucional e de exigência constitucional e de não cumprimento de atribuições que a Constituição entrega ao Estado, delega ao Estado. Há esses fatores e não adianta ficar com faz de conta. Com faz de conta não vai resolver o problema. Esse não é aquele problema que você faz de conta que está resolvendo. Ou ataca ou não ataca. E você tem diversas causas que vão se somando ao longo do tempo. Eu vi hoje, Ronald, o Ministério Público não é judiciário, ele não pode determinar. Mas o Ministério Público pedindo que essas ferramentas de busca e tal impeçam que as pessoas tenham acesso, por exemplo, a anúncios para mercúrio utilizado em mineração, porque a mineração é ilegal,
com uso de mercúrio. Isso, inclusive, hoje está na mão de organizações criminosas, né? A derrubada ilegal para a venda ilegal de madeira, extraída ilegalmente, irregularmente. Queimadas, não fatores naturais provocando queimadas, mas para limpar uma área que muitas vezes não é de quem coloca fogo. A área é pública. E ela é simplesmente tomada. E depois de um certo tempo, se ninguém reclama, ela é grilada, né? E aparece um título de propriedade. E há, claro, os incêndios criminosos, que aí não tem nem objetivo econômico. Outro dia mesmo, mais uma vez, o que nós vimos em São Paulo, no Paraná também prenderam um sujeito que estava ali colocando fogo porque deram uma grana para ele meter fogo, né? Então, são vários fatores que vão provocando esse quadro terrível. No Rio Grande do Sul, está caindo água, né? Uma chuva diferente, chamada chuva preta, que tem aquela água que já traz ali a fuligem, né? A fuligem que está no ar, né? Mas é o que está todo mundo esperando, que venha a chuva, né? É o que vai mudar o cenário. E, claro, esperar que haja uma política permanente. Não é ali uma coisa aleatória, né? Feita de vez em quando, tentando socorrer numa emergência, mas uma política permanente para evitar que pelo menos parte das causas desapareça, né? A Polícia Federal, está confirmada aqui a informação que chega de Brasília, abriu 52 inquéritos para investigar a ação criminosa nas queimadas pelo Brasil, com indício de condutas coordenadas. 52 inquéritos abertos para falar sobre condutas coordenadas de quem meteu fogo com o objetivo de causar isso que está causando. Logo naquele fim de semana, que foi uma coisa multiplicada, né? Focos de incêndio para todo lado, o Tarcísio de Freitas chegou a dizer que sim, algumas pessoas tinham sido presas, tal, mas que não parecia ação coordenada. Mas já estava na cara, e dissemos isso aqui, que eram sim ações coordenadas. Quando chegam essas... E a informação que você mesmo trouxe agora, Zaidan, falando, o cara recebeu uma grana, né? Ele não recebeu uma grana do dono do açougue, ele recebeu uma grana de quem estava distribuindo grana para que a ação fosse realizada. Ele não é um lobo solitário da queimada, né? Ele recebeu uma grana de alguém que está distribuindo dinheiro. Então isso é uma ação coordenada, né? Acho que não tem dúvida sobre isso, né? E não sei se você viu imagens do terreno do INPE. Sim, pegou fogo. Pegou fogo e eles foram conseguir debelar ali às 10h30 da noite. Pois é. E no início da madrugada já estavam a postos para evitar que o fogo recomeçasse. 3h10.